Olá, prezados alunos, vamos então para mais uma videoaula. Eu sou o professor Fábio e nós estamos na terceira semana do curso de Sistemas Operacionais e essa é a videoaula 2. Continuando então a parte de introdução à gerência de processos, memória e arquivos, vamos falar agora sobre a parte de gerência de arquivos. Então, a gerência de arquivos é um dos componentes mais visíveis de um sistema operacional. Então, tudo que você visualiza aí no seu computador, as pastas, os arquivos, tudo isso é proveniente de um sistema de arquivos que, por sua vez, é gerenciado pelo sistema operacional. Então, os computadores podem armazenar informações em vários tipos diferentes de meios físicos. Tá? É o dispositivo de armazenamento. Então, nós podemos utilizar fita magnética, que é mais comum para armazenamento de grandes quantidades de informações, principalmente nas décadas passadas. O disco magnético, que é um dos mais comuns, que é o nosso disco rígido, HD, que comumente nós utilizamos, tanto nos notebooks quanto nos desktops e etc. Se vocês forem fazer uma pesquisa desses dispositivos de armazenamento, vocês vão ver que tem vários tipos, com características diferentes. Bem, então, falando um pouco sobre as propriedades de um dispositivo de armazenamento. A gente está falando de armazenamento secundário. Tá? Então, quais são essas propriedades? Velocidade de acesso. Essa velocidade de acesso ela é medida, você visualiza essa informação em milissegundos. Então, a velocidade de acesso, com ela nós temos a noção do quão rápido é o acesso a um dado dispositivo de armazenamento. Tá? Então, por exemplo, se for um HD, um disco rígido, isso vai variar de acordo com a rotação do disco. Tá? Normalmente nós temos valores de 5.400 RPM, que é rotações por minuto, e 7.200 RPM, são os dois valores mais comuns. Então isso dita a velocidade de acesso nos discos rígidos. Tem uma outra modalidade de dispositivo de armazenamento que possui uma velocidade de acesso muito mais alta, é o SSD. Então, além da velocidade de acesso, nós temos a capacidade, que normalmente é medida em gigabytes. Nós já estamos na época de transição, há algum tempo, de gigabytes para terabytes. Então, é a capacidade, o quanto de informação eu consigo guardar naquele dispositivo. A taxa de transferência, quão rápido eu consigo fazer uma leitura de dados ou escrever dados nesse dispositivo. Então, imagine que eu tenho um arquivo lá de 1 GB. Quanto tempo que eu vou demorar para poder escrever ele nesse dispositivo? Imagine que eu estou copiando de um disco para outro. Tá? Isso é a taxa de transferência. E o método de acesso a esse dispositivo. Normalmente nós temos o método sequencial ou aleatório. Por exemplo, a memória RAM ela é uma memória de acesso aleatório. Tá? E assim por diante. Então fica para vocês fazerem uma pesquisa. Tá? Você não precisa repassar isso para o tutor, não. Uma pesquisa só para vocês terem uma noção da diferença entre o HD, o disco rígido tradicional, mecânico, e o dispositivo de armazenamento SSD. Então, o SSD, só adiantando para vocês, ele é uma memória flash, similar aos pendrives. Então, ele vai ter uma velocidade de acesso maior e uma taxa de transferência bem maior também. Para vocês terem um conhecimento desses dois dispositivos de armazenamento. Bem, então o dispositivo de armazenamento ele armazena arquivos. Tá? Um arquivo consiste em uma sequência de bits, bytes, linhas ou registros cujos significados são definidos por seus criadores. Então o Windows controla o tipo de arquivo pela extensão. Então cada arquivo tem que ter uma extensão. E de acordo com a extensão, o sistema operacional ele associa um programa para abrir aquele arquivo. Então, no Windows, os nomes de arquivos são formados por duas partes. Nome, um ponto, o nome do arquivo, ponto, e a extensão dele. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que
que a gente visualiza essa extensão de arquivo lá no Windows. Porque normalmente essa opção vem desabilitada. Você não consegue visualizar qualquer extensão de um dado arquivo. E isso faz falta muitas vezes, tá? Utilizando o Windows Explorer. Bem, então quais são os tipos comuns de arquivos? Tem uns arquivos executáveis, .exe, .com, .bin e etc. Tá? Que são programas da linguagem de máquina prontos para serem executados. Tipo de arquivo objeto, que é um arquivo na linguagem de máquina, né, compilado, sem ter feito o link, que era o nosso módulo objeto, né, que nós já vimos, que é a extensão obj, ou .o. Código-fonte, né, que você faz uma determinada linguagem de programação. Os arquivos do tipo batch, que são comandos para o interpretador de comandos, que é a linha de comando, né, que é a tela preta. Arquivo texto, e os outros são mais famosos, né? E qual que é o papel do sistema operacional na gerência de arquivos? Vamos explanar isso daqui. Criar e excluir arquivos e diretórios. Então, o sistema operacional tem que dar esse suporte. Fornecer suporte para manipular arquivos e diretórios. Se eu quero mudar o nome, por exemplo, copiar, colar. Mapear arquivos no armazenamento secundário. Então, armazenamento secundário é o HD, né? Prover ferramentas de backup. Ferramentas automáticas de backup. Vamos dar uma olhada aqui na configuração do sistema operacional, que permite que nós visualizemos a extensão de um dado arquivo. A primeira coisa, eu vou conferir se o meu sistema operacional já está com essa configuração. Eu já estou vendo um arquivo aqui .tag. Vamos olhar alguns outros arquivos aqui. Bem, o meu já está mostrando, tá vendo? Todas as extensões dos arquivos. Tá? Só que, normalmente, isso não vem assim. Deixa eu mostrar para vocês onde que vocês mudam essa configuração. Vocês vão abrir o Windows Explorer, tá? que é essa pastinha aqui, Windows Explorer. Depois vocês vêm aqui nessa barra Organizar, Opções de pasta e pesquisa, clica nela, botão esquerdo. Nas abas vocês vão vir em Modo de exibição. E aqui eu tenho configurações avançadas. Vocês vão rolar essa barra aqui para baixo. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Então está desmarcado, quer dizer o que não vai ocultar. Tá? Se você quiser que mostre a extensão, você desmarca e está ok. Vamos só marcar para ver o que acontece. Vou aplicar aqui. Ó. Olha só. Sumiu aqui, né? A maioria no caso dos arquivos conhecidos, né? Todos eles não estão mais com a extensão. Se você quiser mostrar essa extensão, você desmarca essa opção e clica em aplicar. Então está aqui. Ó. Agora a gente consegue ver a extensão de todos os arquivos. Ok. Vamos voltar então. Bem, agora sobre a gerência de dispositivos de entrada e saída. Denominamos de rotinas de entrada e saída o conjunto de rotinas que o sistema operacional possui para possibilitar a comunicação de qualquer dispositivo que possa ser conectado ao computador. Então, tudo que você conecta ao computador, quem vai gerenciar é esse módulo, tá? O dispositivo de entrada e saída pelo sistema operacional. Vamos ver como é que funciona esse fluxo, né? Essa comunicação. Então, as operações de entrada e saída devem ser realizadas através de chamadas ao sistema. Então, ele vai ter que acessar o modo kernel, tá? Que, por sua vez, chama as rotinas de entrada e saída no núcleo do sistema operacional. Então, nós podemos distinguir aqui que tem um processo, e esse processo precisa realizar uma operação de entrada e saída. E aqui eu estou no modo usuário. E essa operação de entrada pode ou não entrar em contato aqui com o sistema de arquivos. Depende, ou pode ser uma comunicação direta.
Aqui eu já estou no modo kernel, tá lidando com o subsistema de entrada e saída e os drivers do dispositivo, né, que eu quero acessar. Percebam que essa parte é software, até nessa linha tracejada, e essa parte aqui, esse A, independente do dispositivo, é uma parte genérica. Então, se for, por exemplo, mouse, teclado, impressora, scanner, essa parte é sempre igual. Essas três camadas aqui. Daqui para baixo é diferente. Tá? Então, o driver ele é específico para o dispositivo que você está utilizando. Então, se eu tenho lá uma impressora da HP, ela vai ter um drive. Se eu tiver uma impressora da Samsung, é outro drive. E o controlador aqui já é parte do hardware, né? Ele já fica lá no dispositivo que você está utilizando. Bem, então, no sistema operacional, tem como nós visualizarmos esse gerenciador de dispositivos, para visualizar quais os dispositivos, se está tudo ok, se tem alguma coisa que precisa ser feita. Tá? Como, por exemplo, se eu pluguei um dispositivo novo, muitas vezes eu vou precisar instalar o driver dele, que é essa parte aqui. Vamos conferir isso. Deixa eu fechar essa janela aqui. Bem, eu vou vir então em iniciar e vou clicar com o botão direito em computador e vou acessar as propriedades. Botão esquerdo agora. Aqui nessa janela que nós já visitamos na videoaula passada, eu tenho aqui no lado esquerdo o gerenciador de dispositivos. Mais uma vez, você precisa ser administrador do sistema para acessar essa função. Tá? Então, vou clicar aqui com o botão esquerdo. E aqui estão os meus dispositivos, todos eles aqui listados. Normalmente, quando você tem um dispositivo que está com problema, aqui nessa janela, você consegue visualizar isso. Tá? Se tiver às vezes faltando algum driver, se tiver funcionando de forma parcial, o Windows aqui ele entrega esse relatório. Tá? Se estiver faltando algum driver, aqui você vai ver qual que é o dispositivo que está faltando o driver. E por aqui mesmo você já consegue manipular para poder instalar esse driver. Muitas vezes você vai ter que fazer o download do driver no site do fabricante. Essa foi a nossa segunda videoaula da terceira semana e até a próxima.